Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estarei falando sobre uma aula que tem a ver tudo com o chamado de Deus, né? Chamado de Deus para o ministério. Para você que perdeu a última aula aí da nossa escola bíblica dominical, estarei postando aí no canal para que você possa acompanhar essa aula, ok? Então falaremos hoje a respeito do chamado de Deus, né? Como Deus chama os seus servos para o trabalho ministerial. Vamos ver que o dom ministerial ele é diferente dos dons espirituais, né? Dos talentos e aí em diante. A gente tem que entender, precisa entender que há uma série de acontecimentos para que aconteça o chamado de Deus, né? Como acontece o chamado? Existem dois chamados, é claro, um para a salvação e outro para o ministério. Ministério se traduz como trabalho, aquilo que você vai trabalhar na igreja em determinadas áreas, ok? Com o intuito de aperfeiçoar os santos, manter a igreja na doutrina, plantar igrejas e etc, ok? Então Deus ele chama primeiramente todos para a salvação. Todos os crentes eles são chamados para a salvação. E alguns de Deus ele chama para o ministério eclesiástico, né? A gente vai ver que aí para frente a gente vai saber se todos são chamados ou não para o ministério, né? E dentro dessa escala nós vemos que Deus primeiro ele escolhe de acordo lá com Lucas capítulo 6, versículo 2 ao 16. Depois você abre a tua Bíblia e possa estar lendo aí, acompanhando o estudo, né? Vai pausando o vídeo, vai acompanhando, ok? Se tiver alguma dúvida depois, posta aí no canal que eu estarei respondendo a sua dúvida, ok? Então Deus escolhe, acredito eu que pela sua soberania, né? Deus ele primeiro, antes da fundação do mundo, ele já escolheu você, né? Pela predestinação, né? Alguns calvinistas vão dizer a respeito disso, sobre a predestinação, que nós fomos eleitos, escolhidos, né? Então Deus primeiro ele te escolhe. Depois Deus ele te chama. Depois você lê Marcos primeiro, né? Versículo 16 ao 20 aí. Deus te escolhe. Depois Deus te chama, né? Esses dois primeiros ele está incluso para todos os crentes. Então Deus escolhe e chama. Depois Deus confirma e já entra na área ministerial, que é o seu chamado. Depois leia 2 Pedro 1, capítulo versículo 10 e versículo 11, ok? Depois que Deus confirma o seu chamado, Deus ele te prepara, ele prepara e capacita para o serviço, né? Leia depois Jeremias capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. A gente vai ver também que Deus ele chama aquele que não está preparado, como foi com Jeremias. Jeremias ali disse que era muito jovem, né? E tem outros exemplos também. Então quando Deus te chama, ele te chama quando você acha que não está preparado, quando você está passando por momentos difíceis, né? Ele faz a mudança na sua vida. Realmente ele te chama, e ele prepara e ele vai te capacitar para esse ministério, ok? Depois Deus envia, Marcos capítulo 16, versículo 15. Deus envia a obra, né? A fazer aquilo que ele te chamou dentro dos ministérios que nós vamos ver em seguida. Depois Deus sustenta e ele dá respaldo, né? O respaldo e o sustento aqui pode ser também financeiro, né? Tratando de algumas igrejas aí tem isso como sustento, né? O pastoreio, o dom pastoral, né? Ele é sustentado financeiramente para esse ministério, né? Algumas igrejas tradicionais têm o costume de manter os seus pastores e o respaldo, né? Deus ele sempre vai te dar respaldo nesse ministério. E aí a gente faz uma pergunta: quais são os 5 ministérios eclesiásticos que vemos na Bíblia? Alguns alunos meus tiveram essa dúvida e nem sabiam que existia dons ministeriais, né? Chamados ministeriais. A gente vai ver isso aqui em Efésios, fala sobre isso, né? Efésios capítulo 4, versículo 11, compara com a sua Bíblia, talvez a nossa tradução esteja um pouco difícil, diferente, né? E fala assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A gente vai ver uma mão, né,
legal essa imagem que eu achei, como se fosse uma bandeira nacional, né? A gente vê que o dom é de apóstolo, chamado para dom de apóstolo, chamado para profeta, chamado para evangelista, chamado para pastor, chamado para mestre. Esses são os 5 ministérios eclesiásticos que nós vemos. Quando falamos de dons, temos que saber diferenciar dom ministerial com dom espiritual, ok? Todo servo de Deus que possui dom ministerial também possui dons espirituais, mas nem todo servo de Deus que tem dons espirituais possui um chamado, uma vocação para o ministério eclesiástico, tá bom? O dom de apóstolo e profeta ainda existe hoje, e por quê, né? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre esses 5 dons, né? Vai falar sobre cada um deles aí. Então, o dom de apóstolo e profeta ainda existe hoje? Apóstolo, falando primeiro a respeito. Quais são as credenciais de um apóstolo de acordo com a Bíblia? Depois você leia Atos, capítulo 1, do 21 ao 22, e 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Primeiro, o apóstolo teria de ser testemunha secular do Senhor ressurreto. Ele teria que ser testemunha direta, ter tratado diretamente com o Senhor Jesus. Era um dos requisitos da testemunha, né, de um apóstolo. O apóstolo tinha de ter um chamado especial da parte de Cristo para exercer esse ministério. Ele era também, né, alguém a quem foi dada autoridade para operar milagres e prodígios maravilhosos. O apóstolo tinha autoridade para ensinar e definir a doutrina da igreja, né? Então aí hoje nós não temos mais os apóstolos, ok? O apóstolo ele tinha como requisito primordial, ele tinha que ser testemunha do Senhor Jesus. Esse dom parece ter sido um dom utilizado lá nos primeiros séculos, quando a igreja do Senhor Jesus estava se formando, né? Parece ser um dom temporário, assim como o dom que nós vamos ver daqui para frente. Profeta. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Capítulo 16, versículo 16 de Lucas. Esse é um tema contraditório para muitos cristãos, por alegar que existem sim outros profetas no Novo Testamento. E de fato, nós podemos ver que realmente no Novo Testamento existem outras citações de profetas, mas temos que entender que o profeta, como nós vemos no Velho Testamento, ele tinha como função falar em nome de Deus, né? Transmitir uma mensagem direta de Deus para o seu povo. Hoje não há mais essa necessidade de Deus, porque nós já temos a Bíblia, né? Toda a palavra de Deus inspirada está em nossas mãos através da Bíblia. Então hoje os profetas de hoje, na verdade, são homens que anunciam o Evangelho. Então, todo servo de Deus que prega a palavra de Deus, ele pode ser considerado um profeta, ok? Um profeta que anuncia a mensagem de Deus, não um profeta do Velho Testamento, conforme nós vemos lá, né? Alguns profetas falando realmente em nome de Deus. Qualquer profeta que pregue algo que não seja bíblico, que não esteja embasado na palavra de Deus, não pode ser considerado um profeta. E, infelizmente, nós vemos isso em muitas denominações hoje, né? Se um profeta ele profetizar algo que está embasado na Bíblia, você deve aceitar, porque é promessa de Deus, é a palavra de Deus. Qualquer profecia que for redirecionada a você, que não seja embasada, que não tenha respaldo na palavra de Deus, você não deve aceitar, porque esse tipo de profeta não existe mais hoje em dia. Esse dom também, como o dom de apóstolo, ele parece ter sido utilizado para o estabelecimento da igreja. Ele foi um dom utilizado lá no começo da igreja, né? Nos dias de hoje, todos que pregam a palavra podem ser considerados profeta. Do terceiro para frente, nós vemos esses 3 dons atuantes na igreja. Embora esses 3 dons que nós vamos falar, eles não sejam muito valorizados em algumas igrejas e em outras denominações, esses dons eles têm um sentido em conjunto, né? Nós não vemos esses dons separados dentro da igreja. Esses dons eles são juntados, né? O evangelista, o mestre e o pastor, que são os três últimos dons ministeriais, eles acabam que sendo
juntos, né? E o pastor acaba tendo esse título desses 3 dons. Na verdade, não é verdade, porque o dom ministerial, o pastor, ele pode até ter uma vocação, pode até ser bom, o mestre também, mas nenhum servo de Deus possui esses dons completos, né? Todos os dons. O conceito aí do evangelista hoje seria o missionário, né? Nós vemos hoje saindo da nossa cidade, do nosso país para pregar o evangelho. O respaldo está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, e Efésios, que é o ministério, 4, versículo 11, ok? Depois você leia também, compare aí, faça aí um estudo da palavra, ok? O conceito no grego é euangelist, que significa mensageiro do bem ou transmitir as boas novas. Então, o significado de evangelista é aquele que leva a mensagem do bem, a mensagem de Deus, e transmite as boas novas. Nós podemos, com um estudo, né, mais aprimorado, com a exegese do texto, né, pegando o contexto desse dom, nós podemos ver que ele foi concedido por Cristo mediante uma capacitação ministerial. Sabemos que todos os dons são capacitados, né? Deus capacita para a capacitação ministerial, para trabalho na sua obra. Né? O objetivo é anunciar o evangelho para toda a humanidade. Temos exemplo de Filipe, de Timóteo, né? Que eram aí evangelistas. O evangelista é aquele que demonstra paixão pela salvação dos perdidos, ou seja, ele arde em seu coração um amor por pessoas perdidas, né? O evangelista, ele sente no seu coração um arder, um chamado diferente para estar na rua, para trabalhar com pessoas na rua, né? E a gente vê que o evangelista não é aquele que proclama o evangelho para pessoas salvas, mas sim para aquelas pessoas que precisam se converter, né? Então o evangelista, ele é um homem ou uma mulher de Deus que prega fora da igreja. Ele não prega para convertidos, ok? Ele prega para pessoas que precisam se converter. Então ele vai ao campo para pregar, para ensinar. Ele tem capacitação diferenciada de Deus para poder pregar e ensinar o evangelho. Esse dom deve ser exercitado por todos os crentes. Lá em 2 Timóteo 4:5 ele tem uma instrução que até mesmo quem não tem o dom ministerial deve exercitar a evangelizar, né? Não é porque você tem o dom ministerial, não tem, aliás, o dom ministerial de evangelista, que você não deva pregar o evangelho, que você não deva ensinar e que você não deva ser um evangelista na rua, na sua família, na sua sociedade, ok? Você deve sim, por isso há uma orientação que você deve sim buscar esse dom, ok? Na verdade, busque todos os outros dons também. Todo evangelista recebe de Deus capacitação especial para salvar vidas, né? Nós podemos ver alguns testemunhos de alguns missionários que estão no campo, algumas coisas sobrenaturais que acontecem com eles, né? Alguns testemunhos por conta dessa capacitação que parece que Deus dá extra para esses evangelistas pregarem a palavra de Deus, ok? O quarto é o pastor, o dom ministerial de pastor, né? De pastorear, e a gente vai ver que o termo grego para a palavra pastor é poimen, que significa aquele que cuida do rebanho. Por que nós colocamos sempre o grego? Porque o grego ele tem várias traduções e muitas das vezes nós pegamos uma tradução que mais se encaixa para o nosso gosto, né? Então o bom do grego é que você pode realmente pegar a fonte, né? Você pode pegar o mais próximo. E aí o grego ele tem como significado de pastor que é aquele que cuida do rebanho, ou seja, ele não é o dono do rebanho, porque lá em João capítulo 10 a gente pode ver que Jesus é o verdadeiro pastor, né? Então Jesus ele é o verdadeiro pastor, e o termo pastor ele é um ministério que é considerado como subpastor de ovelhas, né? É aquele que cuida das ovelhas de Jesus. Então pastor ele é um ministério que é encarregado de cuidar da vida espiritual das ovelhas. Ele não necessariamente é o homem ou a mulher, né? Hoje tem denominações que tem mulheres pastoras, né?
que alimenta, porque até mesmo você dentro da sua casa, você pode estar alimentando a sua família espiritualmente, porque você também é o pastor do seu lar. Você pode ser um líder de célula, pode ser líder de uma certa área na igreja que você está cuidando e alimentando. Desde o momento que você apresenta a Bíblia, apresenta a palavra de Deus, você também está levando um alimento para as ovelhas. Então, não é função tão somente do pastor. Função do pastor é de cuidar realmente espiritual da vida das ovelhas. Pastor também é aquele que cuida, tem zelo, tem amor, pelas ovelhas numa congregação ou uma igreja local. Pastor não é profissão, e sim chamado ministerial. Botei aqui entre parênteses falsos profetas. Por quê? Porque hoje em dia tem titulado que os pastores têm feito disso uma profissão. E quando realmente as pessoas levam o pastoreio como profissão, tendem a virarem falsos profetas, se desviarem da verdade, começar a pregar heresias, coisas que não são bíblicas, por não ter a vocação, não ter o chamado pastoral. O chamado pastoral, ele tem que ser sentido internamente no coração, ele tem que ser reconhecido pela área externa, ou seja, a própria igreja tem que reconhecer esse ministério pastoral, ou os outros demais ministérios também, pessoas de fora, de casa. Um exemplo é pessoas próximas que te chamam de pastor, confirmam que você tem o dom para pastor, tem um jeito para pastor, mas a igreja ela é de suma importância em reconhecer o seu talento, aliás, o seu dom ministerial para pastorear. Esse dom não é superior ou maior que os demais dons ministeriais. Existe a ideia que esse dom, ou seja, o pastor, ele é o líder supremo de uma igreja, de uma religião. Isso não é verdade. O dom de pastor, ele não é superior aos demais. Ele está em pé de igualdade com os demais dons espirituais, ok? E nós vamos ver em qualificações algumas qualificações que a Bíblia fala em 1 Timóteo 3, capítulo 1 a 7, algumas qualificações do que é ser um pastor. Eu não vou conseguir abrir para vocês aqui e continuar gravando, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, e depois você reflita e leia, porque existem qualificações para o ministério pastoral, ok? O quinto e último ministério, Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13, e depois leia também Romanos, capítulo 12, versículo 7, é o mestre ou doutor. Hoje em dia não se usa mais esse termo, não se usa mais esse nome para tratar desse dom, por conta até mesmo do nome mestre e doutor. Isso cria um certo preconceito a respeito do próprio nome, porque o mestre e doutor hoje nos dias, nós acreditamos que ele tem um título superior, que ele seja melhor. Isso não é verdade, ok? Vamos entender um pouquinho sobre o dom de mestre ou doutor, ou melhor dizendo, o dom de professor, aquele que ensina na escola bíblica dominical, aquele que estuda, que ensina a Bíblia aos demais irmãos. Esse ministério ele é concedido para edificação e aperfeiçoamento dos santos, e é um dos ministérios mais importantes também de Efésios, ok? Possui um elevado grau de conhecimento bíblico, teológico, secular. Isso, gente, não é porque quem tem o dom de mestre, doutor, ou esse dom de professor, de ensinar, não é porque esse irmão ele busca o conhecimento bíblico, teológico, de coisas seculares, porque ele acha que precisa saber, não, irmãos. É porque isso arde no coração. E esse chamado grande para esse ministério envolve muitas outras coisas, e a pessoa não consegue. Ela tenta descobrir tudo a respeito de Deus, ela tem ânsia em buscar, ela tem ânsia em aprender. É algo que, quando a pessoa não busca, ela cria até um certo sofrimento para a sua vida, porque ela quer entender as coisas, ela quer aprender, é uma necessidade. Esse dom faz com que a pessoa tenha uma necessidade em sempre estar aprendendo e ensinando a palavra de Deus, ok? Sua principal atividade é ensinar e proteger as verdades bíblicas, combatendo os erros teológicos.
Uma das igrejas hoje, uma das coisas que as igrejas têm feito hoje em dia é acabar com a escola bíblica dominical, né? Isso é um grande perigo, porque nós temos que crescer em graça, em conhecimento sempre, né? E os professores são os melhores para poderem estar ensinando com a raiz bíblica, combatendo, né, os erros teológicos. E alguns pastores, por se sentirem ameaçados, talvez, em estar implantando uma administração, alguma visão pastoral e não visão bíblica nas suas igrejas, acabam de não reconhecer esse ministério de mestre, de doutor, por conta da afronta que eles têm a respeito dos doutores e mestres dentro da igreja, ok? Porque aquele que tem o chamado para mestre e doutor, ele vai estar sempre combatendo as coisas erradas, ele nunca vai concordar com o que está acontecendo, ele sempre vai buscar respaldo para depois ele falar. Então é o cara problemático na igreja, é o cara que tem esse dom, ok? Tiago, capítulo 3, versículo 1, eles serão julgados com maior rigor, né? Lá em Tiago ele fala para que não busque tanto esse dom por conta desse rigor no julgamento que eles vão ter, né? A responsabilidade daquele que ensina, ele pode mudar uma sociedade, ele pode mudar o comportamento de uma igreja se ele estiver ensinando algo errado. Então ele tem maior rigor no seu julgamento por conta disso, né? A responsabilidade é muito grande. Tem a mesma importância que o dom de pastorear. Efésios 4, versículo 11 e 13 não afirma claramente, mas fazendo uma exegese do texto, dá-se a entender que a importância desse dom é tão grande quanto a importância do dom de pastorear uma igreja. O pastor, todo pastor, ele deverá ser mestre, mesmo que ele não tenha vocação ministerial para ser mestre, ele deve sempre estar buscando a Bíblia, estudando a Bíblia, se atualizando, porque ele tem que estar informado e preparado para ensinar, ok? Esse dom pode ser utilizado fora da igreja, isso nas faculdades, né, nos cursos. Esse é um dom que não necessariamente precisa ser utilizado somente dentro da igreja. Todos os dons ministeriais são para a fundação, aperfeiçoamento dos santos, mas esse dom ele também pode ser utilizado para ensinar fora da igreja. E somente Jesus pode ser chamado de mestre, né? Em Mateus 23, versículos 7 e 8, a gente vê isso claro. Somente Jesus possui o dom, aliás, somente Jesus possui a qualificação de ser chamado como mestre. Nenhum outro servo de Deus tem esse privilégio de ser chamado mestre ou doutor. Para que isso não envaideça, não cresça o coração, né? O Senhor já dava orientações a respeito disso. Nós temos que ser cada dia mais humildes uns com os outros, mesmo que quem possui o dom de mestre e doutor saiba muito da Bíblia, ele tem que sempre colocar em pé de igualdade ou de inferioridade do seu irmão, colocando como irmão sempre em superioridade, como maior, para que ele seja simples, para que ele seja humilde nas suas decisões, tá bom, irmãos? Igreja que não valoriza os mestres tende a se tornar seitas por conta do desvio da palavra. Vemos na Bíblia que o dom ministerial não é a mesma coisa que dom espiritual, conforme eu tinha dito no começo da nossa aula. Então, qual é a diferença de um para o outro? Você que está aí do outro lado, que está escutando essa aula, dá uma pausa nesse vídeo e reflita sobre essa pergunta. Qual é a diferença do dom ministerial para o dom espiritual? Você sabe responder? Eu vou passar e vamos falar a respeito disso, né? O dom ministerial, do grego charisma, ele é concedido por Cristo, enquanto o dom espiritual ele é distribuído pelo Espírito Santo. O dom ministerial é uma capacitação para o serviço, enquanto o espiritual é uma manifestação espiritual. Quando a Bíblia fala lá em 1 Coríntios sobre os dons espirituais, aquela tradução na verdade está um pouco equivocada. O mais correto seria manifestações espirituais e não dons espirituais. Por isso eu botei grego charisma, porque no grego charisma ele fala de dom, não de manifestação, enquanto lá de 1 Coríntios, tá ok? Para que a gente consiga diferenciar na hora da leitura e não acaba confundindo os dons ministeriais com dons espirituais, porque há diferença. O ministerial é dado para edificar a igreja, o espiritual é dado para aperfeiçoar os santos. O ministerial é dado para iniciar-se uma igreja e o espiritual é para ser utilizado dentro do corpo. O ministerial é dado para doutrinar uma igreja, enquanto o espiritual, os talentos podem se transformar em dom. Aliás, ficou um pouco fora, eu quero explicar um pouco com mais detalhe. Nossos talentos
podem ser transformados em dons espirituais. Como assim? Né? O talento, ele tem a ver com aquilo que você sabe fazer muito bem, né? Um que sabe tocar violão bem, um canta muito bem, isso falando antes da conversão, né? Porque até mesmo os ímpios, né, os que não são crentes, eles possuem talentos, ele tem talento para usar, né? Só que após a conversão dessa pessoa, esse talento não pode ser chamado mais como talento, e sim como dom, né? Isso pode se transformar em dons, ok? Não necessariamente os dons de 1 Coríntios, que fala de dom de amor, de línguas, não. São também dons, né? Mas esse dom após a conversão é necessariamente o talento que você tinha lá fora. Ele vai ser aperfeiçoado para ser utilizado na casa, na obra e para o corpo do Senhor, ok? Então ele se transforma de talento para dom espiritual. Todos são chamados ou para o ministério ou para servir no corpo. Então, se você não é chamado para o dom ministerial, se você não se identificou com o dom ministerial, você certamente tem um dom espiritual. Todo crente tem dons espirituais. Uns têm mais do que os outros. Ninguém tem todos os dons, só Jesus tem, né? Mas você tem um dom para servir no corpo da igreja. Para que serve? É para todos? Todos? Os dons ministeriais são para todos? Como descobrir se Deus me chamou? Essa é a pergunta que todos se fazem. Como tentar descobrir o ministério? Para que Deus está me chamando, né? Quem escolhe como servir? Você escolhe o que fazer ou é Deus que escolhe o que você ou chama você para fazer determinada coisa? Como isso acontece e qual chamado eu tenho? São algumas dúvidas dos alunos, algumas dúvidas que nós teremos o prazer de responder daqui para diante. É para todos? Mateus 22, versículo 14 diz que não, né? Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse texto, irmão, tem que ser entendido o contexto de Mateus 22, 1 a 14, porque ele fala daquela grande festa que o seu patrão chama aos judeus, né? Falando para os judeus, e chama para uma grande festa, e os judeus eles não recebem, não dão ouvido ao chamado para essa festa. E aí o dono dessa festa, ele chama todos que puderem, né, todos que estão na rua, os simples, os comuns, para que eles participem da festa. Então, ou seja, o contexto de Mateus 22, 14, por muitos são chamados e poucos são escolhidos, ele está dizendo a respeito disso. Ele está chamando que o chamado é para aquele que dá ouvido ao chamado. Você pode ter o chamado, Deus pode estar te chamando, e você não está ouvindo o chamado de Deus. Você está virando as costas para Deus, você não quer saber do seu chamado, ou você não está prestando atenção nos sinais que Deus está dando a respeito do seu chamado. Então, por isso, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você deve ficar aí atento aí a respeito do seu chamado. Deus pode estar te incomodando, falando com você, e você não está ouvindo, né? Como descobrir que Deus me chamou? Pelos sinais internos e da igreja. Primeiro temos que entender que a vontade interna em pregar a palavra, em estudar, em ensinar, em fazer algo, aquele sentimento que você... Por que você está na igreja, né? Deus te chamou, você sente um incômodo grande de estar fazendo alguma coisa para Deus. E essa vontade interna é um sinal de que você foi chamado para fazer alguma coisa, né? A compaixão ao ver o próximo se perdendo e a vontade de ajudá-lo. A convicção que você tem algo a fazer, vem com muitas dúvidas, com certeza. Leia depois 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ele dá a esse homem um interesse forte e contínuo nas coisas espirituais. Isso é um interesse na teologia, estudo da palavra, nas coisas de Deus. Isso é uma coisa anormal. Quinto, Deus capacita com os dons espirituais. Leia depois 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10. A igreja ou pessoas de fora identificam seu ministério. Como eu já tinha falado a respeito disso. Depois você pode estar lendo aí as 20 qualificações bíblicas em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7. E leia também Tito capítulo 1, versículo 6 ao 7, que há algumas qualificações que vão fazer com que você se identifique no seu chamado ministerial, aquilo que Deus tem chamado você para trabalhar na obra, ok? Quem escolhe como servir? Deus é quem faz o chamado e escolhe. Não é você que escolhe o que fazer, é Deus que chama,
Deus capacita e escolhe o que você deve fazer. Então, posso escolher o que fazer na igreja? A resposta é não. Você pode até trabalhar no louvor, você pode trabalhar ajudando, você pode trabalhar no som, né? Isso faz parte da vida cristã, isso é necessário na vida cristã, mas na área ministerial de Efésios 4, dons ministeriais, você não pode escolher. Se você escolher ser um pastor sem um chamado, se você escolher ser um mestre sem um chamado, seu ministério não vai ser abençoado, ok? Então, como descobrir qual é o meu chamado? Analisando os talentos, a igreja, os amigos e comparando com o chamado interno. O mais importante é o chamado interno. A maior dúvida de todos os crentes em descobrir o seu chamado, para que Deus me chamou, é a respeito disso. A pessoa sente o chamado interno, um incômodo interno, que ela tem que fazer alguma coisa, mas ela não consegue identificar o que ela tem que fazer, ok? Como isso acontece? Primeiro, quando temos plena convicção que temos algo a fazer. Ele nos chama quando não estamos prontos, ok? Ele não chama nenhum servo de Deus que esteja se considerando pronto para o trabalho. Ele chama sempre a pessoa despreparada. Quando reconhecemos que não podemos por nós mesmos. Um exemplo bíblico é quando Jeremias disse: sou muito jovem, Senhor. Saulo também deu a desculpa: sou o pior dos pecadores. Então, nenhum servo de Deus ele é chamado preparado. Nenhum servo de Deus, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, nem nos dias atuais, nós vemos homens preparados para aceitar o chamado. Deus ele vai te chamar, ele vai capacitá-lo diante da sua vontade. Atenção, você está enfrentando circunstâncias extremamente difíceis? Parece até uma brincadeirinha aí que a gente vê em alguns panfletos aí na rua, né? Algumas placas aí. Lutas que não vão embora, sofrimento, as coisas não dão certo. Gente, eu não sou universal, ok? Mas essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para vocês, porque o momento, as circunstâncias extremamente difíceis na sua vida, aquelas lutas que não vão embora, o sofrimento cotidiano, as coisas que não dão certo na sua vida, isso pode estar acontecendo por você estar fugindo do seu chamado. Talvez Deus esteja chamando você para um chamado ministerial e você não está dando valor a esse chamado, ok? Preste mais atenção no seu chamado, escute a sua igreja, escute o seu pastor, escute os seus irmãos, escute até mesmo crianças, que elas podem estar falando, sendo boca de Deus para confirmar o seu chamado, e você não está escutando, ok? Eu espero, irmãos, que eu tenha ajudado vocês nessa aula, eu espero que vocês possam ter obtido aí algumas respostas, e que você depois estude os textos que foram colocados aí no slide, e qualquer dúvida você poste no canal as perguntas aí que eu estarei disponível para ajudá-los e para abençoar a vida de vocês, ok? Fiquem aí todos com Deus, Deus abençoe, até a próxima.